Nós daremos continuidade à exposição do livro de 1 aos Tessalonicenses. Nós iniciamos há algumas semanas atrás, devido a alguns dos nossos cultos, Noite Califórnia. Nós não o fizemos nas outras semanas, daremos continuidade hoje. No primeiro capítulo fizemos 2 mensagens. Hoje faremos a terceira no capítulo 2, dos versículos 1 a 12. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, farei a leitura dos versículos 1 a 12. E diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o reino e glória. Oremos, queridos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, entregar a vida dos teus servos nas tuas mãos, para que toda compreensão e entendimento se faça, ó Pai, neste instante, através da tua palavra. Que não fique nenhuma dúvida, que não fique, ó Pai, nenhuma dificuldade na compreensão da tua vontade para a vida dos teus servos. Que cada um que está aqui nesta noite esteja atento à sua voz, que saiam edificados neste momento, que a tua palavra venha de encontro aos seus corações, que sejam desafiados e exortados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque em Cristo Jesus e através do teu Santo Espírito, o Senhor tem nos falado. E é no nome de Cristo é que nós oramos, agradecidos neste instante. Amém. Nós temos dado ultimamente muita ênfase quanto à questão de missões, quanto à questão de evangelização, temos atentado bastante para isso, e a responsabilidade da igreja na evangelização. Não é por acaso o livro de 1 aos Tessalonicenses é um livro que dá muita, mas muita ênfase quanto a essa questão da evangelização. Do trato do apóstolo Paulo com aquela cidade,
com aquelas pessoas, com a igreja que ali foi formada. A obrigação da igreja se dá por ser agente de Deus neste mundo e agente de transformação. Agente de salvação neste mundo, salvação de vidas. Se nós, como igreja, nós somos esse agente de Deus, ou seja, Deus não faz de outra forma a não ser usar a sua igreja e os seus servos para levar a salvação a outros, a igreja então tem por obrigação assim agir. E sendo estes agentes, nós precisamos atentar não somente para as oportunidades que Deus nos concede no nosso dia a dia, mas nós precisamos criar oportunidades para que esse trabalho ou para que essa responsabilidade sejam cumpridas, para levar o evangelho a toda a criatura. Infelizmente, nós estamos vivendo numa realidade de igrejas onde as pessoas estão somente preocupadas com a sua própria situação e o seu próprio problema. Ou as pessoas estão procurando a igreja para isso. E então elas adentram a igreja, talvez até encontrem a solução para o seu problema. Para um eu tenho certeza disso, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a solução para o grande problema da condenação eterna, mas talvez para outros problemas que acabaram atraindo essas pessoas à igreja. Elas recebem essa solução e simplesmente entram num estado de letargia espiritual e de compromisso com Deus, podendo assim somente usufruir daquilo que a igreja proporciona, ou que o reino de Deus, ou que a adoração ao Senhor, a comunhão ao Senhor permite. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou mais do que isso. Para ser mais do que apenas espectadores no momento da semana num culto. Mesmo que esse culto seja maravilhoso, que traga uma edificação para a sua vida maravilhosa, se nós ficarmos somente nisso, nós perdemos o propósito da igreja, da porta para fora. A igreja existe nesse mundo, não é para ser da porta para dentro, somente, exclusivamente. Não é para ser bênção exclusiva para os de dentro. Você tem noção, você tem ideia de quantas pessoas você tem contato por dia que não conhece o Senhor Jesus? Você tem ideia de quantas pessoas na semana, no mês, no ano, nós estamos chegando ao final de mais um ano? Se você fizesse uma estatística de quantas pessoas você teve contato, e quando eu digo contato, não é só talvez um esbarrar, não. Não é só talvez você cumprimentar um bom dia, mas você ter dialogado, ter trocado pelo menos uma frase, ter tido um contato próximo com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Se você fizer um levantamento, você vai ficar assim, agora não dá mais, né? Mas você ficaria assustado com a quantidade de pessoas que vocês têm contato. Quantas vezes nesse contato, ou usando a expressão que Paulo usa aqui nesse texto, nessa estada com essas pessoas, no meio dessas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, quantas vezes foi frutífera? No texto aqui que nós lemos, no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 1, o apóstolo Paulo, falando àqueles irmãos, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera.
E eu posso dizer, e se você conhecer um pouco a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério, as suas viagens missionárias, que nos locais, nos lugares, nas cidades que o apóstolo Paulo passou, em nenhum deles ou nenhuma destas cidades a estada de Paulo foi infrutífera. Porque nós enxergamos por todos esses lugares que Paulo passou, tem igreja. Ou se organizou igreja naquele período. Então não foi infrutífero. O grande problema é quando nós olhamos este apóstolo que amava tanto a obra do Senhor, tanto o reino de Deus, e olhamos a nossa vida, e se pesarmos, quanto de infrutífero não está sendo a nossa estada no meio dos não cristãos. E você foi chamado para isso, para ser luz no mundo. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse que você tem que ser luz no mundo, sal nessa terra. E como é então que nós reagimos a tudo isso? Vocês sabem muito bem, nós já falamos deste contexto, mas lembrando um pouquinho para vocês, Paulo esteve lá na cidade de Tessalônica, junto com seus companheiros Silas e Timóteo. Não pensem que foi muito fácil a estada deles ali. Inclusive, eles pregaram umas 3 semanas lá na sinagoga, mas eles foram expulsos dali. Foram para Bereia, pregaram em Bereia, diz ali que os crentes de Bereia eram mais santos do que os de Tessalônica, porque avaliavam ali a palavra e assim por diante. Mas dentro desse contexto da pregação do apóstolo Paulo, mesmo nessa realidade de perseguição, mesmo nessa realidade de dificuldade ali em Tessalônica, o tempo, a estada que ele ficou ali, não foi infrutífera. Foi algo abençoador. E diante dessa situação, meus queridos irmãos, e à luz desses versículos aqui, principalmente à luz dos 11 versículos, do 2 até o 12, eu quero trazer algumas atitudes que o apóstolo Paulo traz aqui, que demonstra a eficiência na nossa evangelização, que mostra claramente como nós podemos ser frutíferos na obrigação que nós temos como igreja, no nosso papel de evangelizar este mundo, de sair por este mundo e evangelizar. E a eficiência na evangelização, primeiro, passa pelo sofrimento e pelas perseguições. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar o evangelho de nosso Deus, o evangelho de Deus em meio a muita luta. Nesse versículo 2, Paulo cita a sua experiência de evangelização na cidade de Filipe. Ele apresenta essa sua experiência e que não foi melhor do que a experiência que ele teve em Tessalônica, que não foi mais fácil do que a experiência que ele teve em Tessalônica. Como na maioria das cidades que Paulo passava, que ele se dispunha a ir para pregar o evangelho, para evangelizar, ele enfrentava sofrimento e enfrentava perseguições. Lá em Filipe, quando Paulo chega em Filipe, e como costume do apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele ia procurar uma sinagoga, para pregar na sinagoga. Mas lá na cidade de Filipe, ele não encontra uma sinagoga. E ele então sai ali do centro da cidade, começa a andar, e encontra um grupo de mulheres, onde dentre aquelas estava Lídia. E ali ele prega para aquelas mulheres, e Deus então transforma o coração de Lídia. Lídia, sendo transformada, o apóstolo Paulo não tinha para onde ir, ela então convida Paulo para ir até a sua casa. Nesse trajeto, diz que vai seguindo o apóstolo Paulo
uma jovem possessa de um espírito maligno, onde era inclusive um espírito de adivinhador, de adivinhação, e que inclusive diz que ela era explorada por alguns, ganhava-se dinheiro com a adivinhação dessa menina. E diz que ela vinha reconhecendo que eles eram enviados de Deus. E Paulo não faz nada no primeiro momento, no segundo momento, então ele repreende aquele espírito imundo e expulsa, e então aqueles homens perderam a sua fonte de ganho. Paulo, por causa disso, é denunciado e preso. É essa circunstância que ele cita que ele passou em Filipe. É essa circunstância que ele cita que lá preso, eles louvam ao Senhor, aquele lugar tem um terremoto terrível, as cadeias se abrem, mas eles não fogem. O carcereiro também se converte. São nessas circunstâncias que o apóstolo Paulo pegou ali em Filipe, que ele também cita aqui no versículo 2. E nós vemos que uma evangelização eficiente, um trabalho onde nós nos dispomos a evangelizar, primeiro passa por sofrimento e perseguição. Não dá para nós chegarmos com a palavra do Senhor neste mundo, pregarmos essa palavra e o inimigo ficar sentado nos aplaudindo. É impossível isso. Isso não acontece. Nós sairmos para a rua, fazermos um trabalho de evangelização numa praça e o inimigo chamar um monte de gente para ir te ouvir. Distribuir folheto com você. Não acontece isso, gente. O trabalho de evangelização é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual, e o inimigo não estará contente. Nós precisamos entender que a eficiência na evangelização, ela precisa passar por sofrimentos e perseguição. Pessoas, inclusive, que são alcançadas por esta palavra, você acha que elas virão para a igreja sem dificuldade nenhuma? Sem oposição de familiares? Pois é. E Paulo, ele tinha essa experiência vívida, clara no seu dia a dia. Ele se dispunha a fazê-lo, independente dos sofrimentos e das perseguições. Nós venceremos o sofrimento, nós venceremos toda a perseguição, se nós confiarmos, é isso que o apóstolo Paulo diz, confiarmos em Deus. No versículo 2 ele diz que nós tivemos ousada confiança em nosso Deus. Sem esta ousada confiança, você não põe o pé para fora para falar um sobre o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer na vida de outras pessoas. O que Ele fez por você, a salvação. Sem essa ousada confiança, você tem medo. Sem essa ousada confiança, você não tem coragem de chegar na pessoa e abordar e falar do Senhor Jesus para ela. Mas o que ela vai pensar de mim? Será que eu não vou passar vergonha? Mas e se ela me perguntar alguma coisa que eu não vou saber? Ousada confiança é não temer, é simplesmente obedecer a Deus. Quantas vezes você já esteve ao lado de alguém, quem sabe no ônibus, indo para o trabalho, e passou na sua mente 10 vezes falar de Jesus para ele e você não teve coragem de falar? Falo? Não falo. É agora. Não deu. Quando a coragem vem, a pessoa levanta, toca o sinal e desce do ônibus. E Paulo diz, nós vencemos toda essa perseguição e todo esse sofrimento com ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, é verdade.
a eficiência da evangelização, ela passa pelo sofrimento e pela perseguição. Mas uma segunda coisa na eficiência da evangelização também passa pela pregação fiel do Evangelho. Dos versículos 3 até o versículo 5 diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. A eficiência da evangelização passa por uma pregação fiel do Evangelho. Nós observamos nos nossos dias tanta gente criando métodos para crescimento da igreja. Meios de evangelização para ver a igreja cheia, para lotar a igreja. Muitos criando esses métodos em detrimento da pregação fiel do Evangelho. Mas nós não podemos fazer desse jeito se a gente não falar isso, aquilo. Não, mas isso contraria a palavra. Não, mas não é tudo isso também, né? O que tem? Não, a gente precisa criar alguma situação para atrair essas pessoas. Se só falar do Senhor Jesus para elas, nós não vamos conseguir atrair. Só se chegar para ela lá e dizer, Jesus morreu na cruz para te salvar, ela não vai querer vir para a igreja. Vamos criar aqui um docinho para atraí-la. Vamos criar uma armadilha, uma arapuca para a gente agarrá-la. Em Tessalônica também apareceram ali, tinha ali naquela cidade, dois grandes inimigos do Evangelho, e principalmente que atrapalhavam completamente a pregação. O paganismo era um desses, o paganismo romano com os seus deuses, e o paganismo romano ele é tão ineficiente que eles copiaram os deuses gregos. Quando nós falamos do Deus de Roma, e aparece na Bíblia algumas referências contra alguns deuses ali, Zeus, o grande Deus, o pai dos deuses gregos, era Júpiter romano. Eles copiaram. E ali havia muita idolatria. A deusa Diana, Vênus. E outra coisa era o legalismo exacerbado dos judeus. Essas duas coisas pairavam e atrapalhavam completamente a pregação do Evangelho ali. Idolatria de um lado, idolatria pesada, e do outro lado, o legalismo da espiritualidade religiosa judaica. Os idólatras e os legalistas, que aqui a gente enxerga e vê bem, ao longo da história da igreja, sempre se voltaram à simplicidade da pregação do Evangelho. A pregação simples. Precisa criar. Os legalistas criavam regras, normas, liturgias, constantemente. A idolatria criava meios para atrair. E quando nós olhamos essas circunstâncias, nós vemos dentro das igrejas evangélicas hoje essas duas circunstâncias. Ou um legalismo para prender a pessoa dentro das igrejas, ou uma idolatria para atrair essas pessoas de qualquer forma, do jeito que elas são e continuam sendo. E por isso, há o desprezo da pregação do Evangelho, há um outro Evangelho que não é o de Cristo. Há um Evangelho, como o apóstolo Paulo cita, que é aquele para coçar a sua coceirinha do seu ouvido, para agradar. É bom, não é? Quando seu ouvido está coçando e você usa o instrumento correto para coçá-lo. Coisa boa. Muitos estão criando meios, mensagens positivista, terapêutica, somente
mas não pregam a mensagem da cruz, porque acreditam que a cruz simples, do jeito que ela é, não atrai ninguém. Que engano terrível. Atrai aqueles que precisam ser atraídos. Atrai aqueles que são do Senhor. A simples pregação e a pregação fiel do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer o seguinte, que a exortação que ele trouxe não procedia de engano, muito menos de impureza, nem se baseia em dolo. Ele está dizendo, o que eu falei para vocês não há engano algum. Eu falei exatamente o que Cristo deixou para nós. Não há de forma alguma qualquer desvirtuamento e impureza nisso. E muito menos a premeditação na pregação do Evangelho. Porque muitos premeditam a pregação do Evangelho. Por algum benefício, talvez. Por algum retorno. Meus queridos irmãos, quando nós falamos da pregação fiel do Evangelho, nós temos vivido dias que cada vez mais ela tem estado distante. Estão acrescendo, estão agregando à simples pregação do Evangelho coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Uma das coisas que você já me ouviu falar aqui é que em certas igrejas o departamento que mais funciona e que mais se investe é o departamento de marketing. Porque esse departamento precisa funcionar para atrair as pessoas. Ou você acha que aquela rosa ungida nesse mês que atraiu gente, vai atrair o mês que vem? Ou você acha que aquele tijolinho ali que foi entregue nesse mês, daqui 15 dias aquela outra pessoa vai querer outro tijolo? Só se ela estiver construindo alguma casa, né? Mas aquele tijolinho daquele tamanho não vai fazer muita diferença. Você acha que aquela toalha, com aquela pedra, com aquele martelo, com aquele sei lá o quê, atrai as pessoas para sempre? Não atrai. Então o departamento de marketing trabalha demais para criar esses acréscimos. E a pregação do Evangelho, onde fica? E a cruz de Cristo, onde fica? Não fica. A cruz não atrai. A eficiência na evangelização, ela passa pela pregação fiel do Evangelho. Não tenha preocupação, não tenha medo. Se a pessoa vai aceitar ou não, não compete a você isso. Não crie desculpa às vezes. Já ouvi de um crente, e o pior que o infeliz era presbiteriano, porque falou um negócio desse. Chegou para um católico, convidando para vir à igreja, e o convite foi mais ou menos assim: não, vamos lá, é muito parecida com a igreja de vocês, até o batismo é igual. Aspersão, igreja católica, até o batismo é igual. Onde? Cadê a proximidade? Cadê a semelhança? Mas as pessoas de alguma forma querem criar fórmulas para atrair as pessoas. Atrair para onde? Você não atrai ninguém. Se as pessoas foram atraídas para a igreja por sua causa, ela está no inferno do mesmo jeito, dentro da igreja. E logo, logo ela vai embora também. Não preocupa com isso. A eficiência na evangelização, Paulo diz, olha, eu não preguei engano nenhum. Eu não preguei impureza, eu não preguei dolo. Sabe, o que eu preguei foi naquilo que eu fui aprovado, diz o versículo 4. E o que eu fui aprovado foi que Deus me confiou o Evangelho na minha mão. E é esse Evangelho que eu preciso pregar. Não há outro Evangelho.
Porque se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, que seja considerado uma grande maldição, uma grande mentira. É esse evangelho que eu tenho de posse. E é ele que eu preciso pregar. E é ele que as pessoas precisam ouvir para serem salvas. Não é outro evangelho. Deus não nos deu um evangelho de atração, mas nos deu um evangelho de salvação, transformação. A eficiência na evangelização passa por sofrimento e perseguição, passa pela pregação fiel do evangelho, mas também passa pelo propósito de glorificar a Deus. O versículo 6 e 7 diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Jamais andamos buscando glória de homem. A eficiência da pregação, da evangelização, passa pelo propósito de glorificar a Deus. A nossa evangelização, ela só será eficiente se o propósito do nosso coração for levar as pessoas para glorificar a Deus. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se não for esse o intuito do nosso coração, é vazia a nossa pregação, é vã. Muitos, até pelo anseio e o desejo de verem as suas igrejas cheias. Mas sabe por quê? Para serem reconhecidos. É interessante no meio pastoral, quando você conhece um pastor, e você é pastor onde? Em tal igreja. Uma das primeiras perguntas que alguns fazem, sabe qual é? Quantos membros tem a sua igreja? É uma das primeiras perguntas que nós ouvimos. Quantos membros tem a sua igreja? E daí as pessoas ficam com medo, com vergonha, minha igreja só tem 30 membros. Não tem um desqualificado. Não é que pastor de uma igreja que não consegue nem ter membro na igreja direito? E daí muitos, parece que com esse medo, intentam fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, sem considerar a pregação fiel do Evangelho, sem atentar para o que Deus dirige, ou como deve ser a pregação do Evangelho, para ver uma igreja cheia, para serem apenas reconhecidos como aquele que pastoreia aquela grande igreja. Não importa o que eu faça, o que eu preciso fazer é trazer mais pessoas para dentro da igreja. Muitos acabam buscando serem não só reconhecidos, mas buscam posições no trato com o crescimento da igreja. Mas Paulo ele vai dizer aqui que jamais ele andou buscando a glória de homem, nem deles mesmos lá, nem de outros, seja qual fosse, quão importante fosse o homem. Algumas pessoas, alguns líderes acabam levando o evangelho que acabam fazendo ou fazendo-se de ídolos para aqueles que se achegam. Há evangelho que é pregado nos nossos dias, onde a referência de adoração não é Jesus, mas é aquele que está ali na frente, pregando. Há evangelho, pelo menos o falso evangelho, porque não dá para acreditar que o evangelho faça ídolos. O evangelho faz discípulos. Mas muitos criam o evangelho não com o intuito de fazer com que essas pessoas olhem para Cristo, mas fazer com que as pessoas olhem para Ele. Sabe para quê? Para que essas pessoas sejam massa de manobra nas suas mãos. Alguns, massa de manobra para enriquecimento ilícito.
E talvez na vida de muitas daquelas pessoas, a única conversão que aconteceu foi a conversão de um ídolo para outro. É isso que a gente tem enxergado, infelizmente, nos nossos dias. Pessoas que deixam de adorar um ídolo e se voltam para adorar outro ídolo. Onde está a evangelização? Onde está a conversão? Paulo, inclusive, deixa claro que ele abre mão de direito que era dele, da manutenção. Mas não era para agradar aquelas pessoas. Paulo, e o único intuito dele ali, era glorificar a Deus, através da sua vida, mas também através da vida daqueles que iam sendo transformados. A eficiência na evangelização, ela passa pelo sofrimento e perseguição. A eficiência da evangelização, ela passa pela pregação fiel e exclusiva do Evangelho. Ela passa pelo propósito que temos em nosso coração em levar o Evangelho, que é glorificar a Deus. Mas também a eficiência da evangelização passa pelo sacrifício de vida. No versículo 8 a 10 diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Eu não somente estou pronto a levar até vós, a oferecer a vocês o Evangelho de Deus, mas eu estou pronto e igualmente pronto para entregar a minha própria vida por vocês. A eficiência na evangelização passa pelo sacrifício de vida. Quem está disposto aqui a entregar a sua própria vida por amor a Cristo? Isso seria uma pergunta muito fácil de se responder. E talvez você responda rapidamente: eu estou pronto, eu estou disposto a entregar minha vida a Cristo. Agora, quem está disposto a entregar a sua vida por amor a outra pessoa? Isso é o que o missionário faz. Não só por amor a Cristo, mas por amor às almas perdidas. Ele vai a lugares onde é fechado para a pregação do Evangelho e abre a sua boca e fala do amor de Deus. É isso que ele faz. Eu comentava hoje na reunião da UPH, até uma curiosidade, mas que demonstra a realidade da pregação do Evangelho e da vida dos irmãos lá no Paquistão, onde o nosso irmão Javed está. Semana passada esteve conosco aqui o reverendo Amauri, da Igreja da Penha. A Igreja da Penha é uma dos parceiros que o reverendo Javed tem lá no Paquistão. E quando o reverendo Javed chegou lá, eles fizeram uma comemoração muito grande para recebê-lo de volta e fizeram uma recepção muito bonita. Ele mandou algumas fotos para o Amauri. E o Amauri estava me mostrando. Mas a curiosidade é a foto que ele tirou junto com a sua junta diaconal. E na foto estava lá o pastor Javed e uns 4 ou 5 diáconos. Um com uma escopeta do lado e com um cinto de cartucho assim. Outro com um fuzil. Outros com algumas pistolas. Um com um cachorro farejador. Por quê? Ninguém entra dentro daquela igreja se não for revistado, principalmente para detectar explosivos. No corpo, com o cachorro revistado, nas bolsas.
E a pessoa que se dispõe aí, o governo abre mão completamente, o governo tem permitido eles a cultuarem naquele lugar, mas abre mão completamente de que se alguém entrar ali e explodi-lo, ou explodi-los, eles não são responsáveis por ninguém que estava ali dentro. Se for turista, independe. O reverendo Amauri teve lá um ano, como ele até comentou aqui, e você precisa ir lá numa repartição pública e dar os seus documentos e assinar uma declaração, abrindo mão de qualquer dificuldade e problema, se você for entrar naquele lugar. É esta situação que aqueles irmãos entram dentro da igreja para cultuar. É com essa realidade que eles cultuam a Deus. E qualquer hora, alguém pode entrar ali e explodir todo mundo que está dentro daquela igreja. Um muçulmano, do Islã, a qualquer hora, a qualquer culto, a qualquer domingo. É por amor a outras pessoas. O missionário, ele sai daqui, vai, nem que seja para uma única pessoa que ele vai falar do Senhor Jesus Cristo, mas é por amor àquela pessoa que ele faz isso. O grande problema é que nós estamos acomodados demais. Certa feita, os missionários lá na China, ou alguns irmãos aqui do Brasil enviaram cartas lá para a igreja chinesa, e dizendo que estava orando pela igreja chinesa, pela perseguição que eles estavam sofrendo, pelas lutas, pelas mortes. E a resposta daquela igreja, inclusive de uma irmã que voltou, diz: nós também estamos orando pelo Brasil e pela igreja brasileira. Porque a igreja brasileira precisa despertar. Quem sabe Deus levantar uma perseguição aí para vocês também. Porque só assim vocês possam despertar para falar de Jesus, que tão livremente vocês podem falar e não falam. E nós aqui angustiamos por falar e falamos. A eficiência da evangelização passa pelo sacrifício de vida. Mas quantos estão dispostos a isso? Não só disposto, como o apóstolo Paulo diz aqui, de levar o evangelho, de pregar o evangelho, mas disposto, inclusive, de entregar a própria vida por amor àqueles irmãos. E quando nós vemos crentes que não têm disposição nem de levar o evangelho, como a gente faz com essa igreja? Mais uma última coisa, nos versículos 11 e 12, na eficiência da evangelização, ou na evangelização passa também pelo desejo de transformação. Versículo 11 diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos, ou a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Qual é o propósito da evangelização? Vocês acham que o único propósito da evangelização é levar pessoas para o céu? Vocês acham que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz, só para você ser salvo e pronto? Só para você alcançar a salvação e acabou? Não tem um segundo passo a partir da sua conversão? Não tem um segundo momento na sua vida depois que você conhece a Cristo? Estou no céu, estou salvo, estou de boa. Pronto, está garantido. E como bons presbiterianos, vocês creem bem nisso. Está garantido. Está predestinado. Mas não foi só para isso. Jesus nos chamou para ser agentes de transformação, não se esqueçam disso. E quando alguém recebe esse amor e essa salvação, é para mudar de vida. É para ser transformada a sua realidade. É para ser transformada a sua prática.
Porque muitos pensam que a evangelização se resume a isso, a levar pessoas para o céu. Vamos lá, vou falar de Jesus aqui, falar acolá, falar acolá. E cadê os discípulos de Jesus nesse mundo? Nós precisamos entender que a evangelização é também para transformar a realidade das pessoas. É também para transformar a realidade do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua. A evangelização serve para isso também. Esse conceito, ele foi tão pernicioso, esse conceito de que a evangelização só serve para levar pessoas para o céu, foi tão prejudicial e é tão prejudicial, que nos nossos dias, pessoas estão recebendo o evangelho, pessoas estão sendo salvas por Cristo, mas não estão fazendo conta do que significa esta salvação. Ele era um péssimo marido, continua sendo, uma péssima esposa, continua sendo, um péssimo filho, continua sendo, um péssimo pai, continua sendo, um péssimo profissional, continua sendo, um péssimo vizinho, continua sendo. Para que serve o evangelho, afinal de contas? Paulo, ele diz, olha, eu exorto, eu consolo, eu admoesto, sabe para quê? Para viver de modo digno de Deus. Você sabe o que é viver de modo digno de Deus? É ser modelo de Cristo nesse mundo. É ser exemplo de Jesus neste mundo. É sermos pessoas que não somente fomos alcançados pelo Evangelho, mas fomos transformados pelo Evangelho. A eficiência da evangelização, meus queridos, sem essas circunstâncias que o apóstolo Paulo trouxe, a evangelização não será eficiente. Porque a eficiência da evangelização passa por sofrimento, passa por perseguição, passa pela pregação fiel da palavra, do evangelho, passa pelo propósito, que é o propósito essencial de toda a nossa vida, que é glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Nossa primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo, é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. A eficiência do evangelho passa pelo propósito de glorificar a Deus. A eficiência do evangelho passa pelo sacrifício de vida. Talvez você nunca falou de Jesus para o seu chefe ou para o seu padrão, porque você ficou com medo de ser mandado embora do emprego. O que ele vai pensar de mim? Aqui Paulo oferece a sua própria vida para pregar o evangelho. E muitas vezes deixamos de pregar porque o que os outros pensarão de mim? Qual vai ser a consequência para a minha vida? O que Paulo coloca aqui é que se precisasse entregar a vida, ele entregaria. E por último, a eficiência do evangelho passa pelo desejo de transformação. Não tem valor nenhum se você intenta falar de Jesus para milhares de pessoas e você não ansiar no coração, mas ansiar mesmo, desejar mesmo de ver aquela pessoa vivendo diferente. E não tem coisa mais valorosa para aqueles que são instrumentos de Deus, de ver alguém ser transformada pelo Senhor Jesus Cristo, e alguém que você falou de Jesus para ele, e você vê a condição dele sendo transformada. Você sabia que a evangelização no nosso país contribui e contribui em muito com o nosso governo? Já pensou? Aquele homem que bebia, chegava em casa, espancava a sua esposa e ela precisava ir para o hospital. Quanto não se gasta no hospital com uma situação dessa? Mas antes ela passou pela delegacia. Qual é o custo do governo nessas situações? Famílias que são transformadas, que seus filhos, eles não depredam,
eles não picham, eles não usam droga e criam um prejuízo tão grande na saúde pública. Você acha que o gasto do governo com isso é pouco? A pregação do Evangelho, ela transforma realidades. Se nós entendermos isso, compreendermos, até por amor ao nosso país, nós evangelizaríamos, se não fosse por amor a Cristo. Até por amor à realidade social do nosso país, nós falaríamos de Jesus, mesmo se não considerasse Cristo. A eficiência na evangelização. E você sendo usado pelo Espírito Santo, a sua evangelização será eficiente. Tente, não invente, mas pregue o Evangelho. Faça isso e pessoas serão assim transformadas. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos.